Olá, gente, estamos aqui para a gravação da nossa 12ª aula do nosso curso de Economia Discursivo do Armstrong CACD. Na aula de hoje a gente vai falar de um tema que é pouco estudado, que é industrialização durante a Primeira República. Quando a gente fala de Primeira República, a gente geralmente foca no caráter agroexportador, nos planos de valorização do café, e esquece que muitas das sementes plantadas para o processo de industrialização nacional, que realmente se acelera a partir da década de 30, foram plantadas, obviamente, durante a Primeira República. A Primeira República, aliás, é um período um pouco, digamos assim, não sei se esquecido seria a palavra certa, mas existe um certo ranço, digamos assim, da historiografia em geral, seja na história, seja na economia, em relação a essa primeira experiência republicana no Brasil, porque foi um período de muitos erros e acertos, né, de tentativa e erro, de processo de tentativa e erro. Foi um período oligárquico, escancaradamente não democrático, apesar de haver voto e eleições. Foi um período em que perdeu-se a chance de fazer muitas reformas essenciais que poderiam ter impulsionado o crescimento brasileiro. E foi um período muito marcado pelas ideias eugenistas em relação aos problemas que supostamente afetavam o Brasil. Então, hoje, com os nossos olhos contemporâneos, quando nós olhamos para aquele período, a gente vê um período extremamente problemático, um período de muitas oportunidades perdidas, como diz o Gustavo Franco no artigo dele, que eu vou até comentar aqui durante a aula. Mas eu acho que é importante a gente estudar aquele período como, de novo, período que, pelo menos, estabelece as bases para o que veio acontecer depois. Vamos começar lembrando aqui, já que é uma aula de economia, que o Brasil, na virada do século XIX para o século XX, era um país extremamente pobre. O PIB per capita brasileiro, na época, girava em torno de um quarto, um quinto do PIB argentino, cerca de um terço do PIB chileno, e um décimo, dependendo da medida que você pegar, do PIB americano. Então, o Brasil, apesar de ser o maior país da América do Sul, já ser um dos países mais populosos do continente, se não o mais populoso da América do Sul, segundo a minha memória, porque eu não lembro exatamente qual era a população argentina na época, por isso que eu não estou afirmando exatamente, mas também, enfim, um dos países mais populosos do continente, para dizer o mínimo. O Brasil era muito pobre, era uma economia que ainda vinha do legado muito intenso do período da escravidão, que foi um período de, basicamente, estagnação econômica devido aos efeitos negativos, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social do regime da escravidão. Enfim, então essa é uma questão que trata de um tema que eu acho que é muito pouco estudado, que é justamente o processo de industrialização durante a Primeira República. Eu acho que se a banca de economia quisesse fazer uma questão de história econômica que fosse pegar num ponto cego da preparação dos candidatos, eu acho que seria um bom tema de ponto cego. Então, como eu falei, a gente já estuda pouco Primeira República e menos ainda esse processo de industrialização que a gente acha que, né, no primeiro estudo, às vezes a gente acha que nem existiu. Mas ele de fato existiu e de fato foi importante para a trajetória, né, do processo de industrialização brasileiro. Então, a ideia dessa aula aqui é justamente preencher esse buraco no seu conhecimento e permitir que você possa responder bem uma pergunta que trate deste assunto. Então, deixa eu compartilhar minha tela para a gente poder começar essa aula e cobrir bem esses temas. Vocês já devem estar vendo aqui. Agora eu acho que está mostrando certinho aqui, ó. Certo, perdão, o Zoom estava me dando umas mensagens aqui contraditórias, mas eu vi que já está tudo funcionando. Então vamos lá, indústria na Primeira República. O nosso enunciado era esse aqui. O único levantamento industrial anterior à Primeira Guerra Mundial é o Inquérito do Centro Industrial do Brasil de 1907, reconhecidamente incompleto, revelando 3.250 estabelecimentos industriais com 150 mil trabalhadores, dos quais pouco mais de um terço na indústria têxtil. Gustavo Franco, Luiz Aranha Corrêa do Lago, autores do capítulo sobre o processo econômico daquela coleção História do Brasil Nação. Aliás, os capítulos do História do Brasil Nação, dessa coleção, são muito bons, os capítulos sobre economia. Tá? Então, eu recomendo fortemente a leitura de cada um dos capítulos dos cinco volumes para os seus estudos de economia. E nós tínhamos aqui essa questão de 40 linhas, tá? Uma questão curta. Então,
Inclusive, já vou avisar para vocês aqui que os slides de aula, que são as referências para o seu estudo, são slides bem objetivos, para que sua resposta coubesse em 40 linhas. Eu, obviamente, durante a aula vou falar de diferentes fatores, diferentes dados, diferentes temas, que poderiam complementar a sua resposta, que eu acho que vão ajudar a dar um fio da meada para a resposta, mas 40 linhas é realmente, assim, não dá tempo de fazer nada, então você já tem que sair respondendo a pergunta. Então está aqui o nosso enunciado. Discorra em sua resposta sobre o processo de industrialização nacional durante a Primeira República, não deixe de abordar. Então, aqui tem os 10 itens. Esse enunciado eu criei ele antes do lançamento do edital. Agora, após o lançamento do edital, este enunciado, eu não sei se ele permaneceria assim, mas como o edital não fez menção sobre se vai haver ou não vai haver a lista, eu mantive a lista para orientar nossos estudos. E a gente vai ter que ver como que, de fato, vai acontecer na prova, para entender se a banca vai manter a listinha dos itens ou se essa listinha não vai existir. Mas eu decidi manter para fins de revisão dos nossos estudos aqui. Então, não deixe de abordar, né, as origens desse processo, o debate acerca do processo de estabilização econômica do metalismo, do estado geral da economia na virada do século, as origens das pressões que iniciaram a industrialização, concentração geográfica da indústria, as taxas de crescimento da indústria até a Primeira Guerra Mundial, os efeitos da Primeira Guerra Mundial, o crescimento industrial na década de 20, as características da mão de obra industrial, os principais bens produzidos no período, o legado por processo inicial na década de 30. Então, uma grande revisão sobre a industrialização no final do século XIX, início do século XX. De novo, um tema que, na minha opinião, é um ponto cego nos estudos de história econômica brasileira, é um ponto cego para a maioria dos CACDs, e que eu acho que se a banca quisesse cobrar na prova, não seria difícil de responder, depois da Sarro, por exemplo, mas que pegaria a maioria das pessoas de calça curta. Então, vamos para o início da nossa resposta, só botar meu apontador aqui. Então, as origens do Império. Então, como eu já havia mencionado, a industrialização brasileira, obviamente, não começa exatamente na República, ela tem seus primórdios no período imperial, em que, apesar da base agroexportadora da economia, houve esforços pontuais na modernização econômica. A tarifa Alves Branco, sobre a qual todos vocês já devem ter ouvido falar e já devem, inclusive, aliás, recomendo que vocês estudem ela profundamente. A tarifa Alves Branco de 1844, ela marca este ponto de inflexão com a filosofia liberal que vigorava desde a assinatura dos Tratados de Iguais de 1810 com a Inglaterra. Lembrando que esse tratado instituiu um limite de 15% para o valor das tarifas sobre os produtos britânicos que entrassem no Brasil e impedia que o Brasil adotasse tarifas protecionistas para proteger a produção local de bens. Obviamente, a adoção da tarifa Alves Branco não tem como intuito a proteção e a promoção de uma indústria nacional. Vamos lembrar que até o início do século XX, até a década de 30, basicamente, a maior fonte de renda do governo brasileiro era o dinheiro das alfândegas, a cobrança de impostos de importação. Não havia imposto de renda, a cobrança de impostos sobre consumo era muito precária. Então, como que o governo conseguia arrecadar fundos para a sua operação? Via cobrança de tarifas de importação. Então, o governo brasileiro na década de 1940, lembrando da turbulência do período regencial, dos movimentos separatistas, Farroupilha, Cabanagem, da crise que vai culminar com a guerra contra Oribe e Rosas, o governo brasileiro precisava desenvolver mecanismos arrecadatórios mais profundos. Além disso, a década de 1940 é uma década de tensões com a Inglaterra. Lembre-se que em 1945 é passada na Inglaterra a Bill Aberdeen, em que os ingleses por meio da qual os ingleses vão se dar o direito de coibir o tráfico negreiro, inclusive em portos brasileiros. Essas tensões vão evoluir ao longo do tempo, culminando, por exemplo, na questão Christie, no começo da década de 1860, que o Brasil chega a romper relações diplomáticas com a Inglaterra. Então, a tarifa Alves Branco, ela lida com este período de necessidade de aumento da arrecadação e de tensões crescentes com a Inglaterra. Então, ela tem este efeito secundário, não pretendido, que é proteger uma indústria nascente nacional.
É nesse sentido que surgem fábricas de têxteis e de bens de consumo não duráveis, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e na Bahia. E é justamente o capital que vem do tráfico negreiro e do excedente cafeiro, lembrando que a partir da década de 1940, que também o café se consolida como principal produto de exportação brasileiro, que ele se consolida como centro da economia brasileira com a consolidação da produção no Vale do Paraíba. É a partir da década de 1940 que esses excedentes vão financiar o surgimento das primeiras fábricas. Vamos lembrar que o grande modelo, o grande símbolo dessa primeira experiência industrial e empreendedora brasileiro é o Barão de Mauá, que enriqueceu aqui no Rio de Janeiro. E ele tem uma história super interessante. Ele nasceu no Rio Grande, se não me engano, no interior do Rio Grande do Sul, e ficou órfão de pai, veio muito cedo para o Rio de Janeiro, como uma criança pré-adolescente de família de classe média baixa, e começou a trabalhar em centros comerciais e foi se desenvolvendo no mundo dos negócios. Com 25 anos, ele já virou sócio da empresa onde ele trabalhava, e pouco tempo depois ele já compra a empresa, vira dono da empresa, e ele começa a expandir seus ramos de negócio, começando a investir em ferrovia, eventualmente ele vai investir em eletricidade, em eletrificação. Quando a tecnologia chega no Brasil, ele é responsável pelo primeiro esforço de eletrificação do Rio de Janeiro. Ele cria o Banco Mauá, cria um estaleiro aqui na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, que vai ser o primeiro estaleiro do Brasil. E ele enfrentou, obviamente, muita resistência nesses esforços em relação à elite agro-escravocrata da época, que não defendia, obviamente, esses esforços de modernização. Mauá era um abolicionista, por exemplo. E, obviamente, esses atritos com a elite e com o sistema vigente à época vão fazer que ele tenha muitas dificuldades no negócio dele, eventualmente o Banco Mauá venha à falência. Enfim, a história do Barão de Mauá é uma história super interessante para quem quer entender as dificuldades de se fazer reformas no Brasil do século XIX. Né? Ele seria o equivalente, digamos assim, do mundo empreendedor, do mundo do setor privado, e seria uma espécie de equivalente ao que o José Bonifácio foi no governo, que também acabou sendo exilado, apesar de seus, enfim, de todo o seu talento e toda a sua inteligência, sua capacidade de avançar ideias reformistas, né? Encontraram barreiras muito fortes os dois nesses processos de tentar reformar o Brasil da época. Enfim, então, contei essa historinha para quê? Para vocês lembrarem que esse esforço aqui ainda é muito incipiente. Como eu coloquei aqui, o modelo escravocrata limitava a expansão no mercado interno de dinamismo industrial, além da ausência de uma infraestrutura de política industrial consistente. Por exemplo, é importante lembrar que em 1890 existia basicamente a mesma quantidade de moeda em circulação que existia em 1850. Então, nesses 40 anos, 40 e poucos anos, dependendo da medida que você pegar, houve pouco aumento de liquidez na economia brasileira. Não havia um sistema bancário desenvolvido que fosse capaz de, por exemplo, fazer empréstimos, prover a liquidez necessária para investimentos industriais. Então, o Brasil era um país muito atrasado em termos de infraestrutura institucional e infraestrutura física para que surgisse aqui uma economia de mercado industrial capitalista no modelo do que estava acontecendo nos Estados Unidos e na Europa da época. Obviamente, a causa disso é o sistema, né, latifundiário baseado em escravidão. Então, essas são as origens do processo industrial no Império, de novo, tudo muito incipiente, eu acho que isso aí valeria mencionar na sua introdução. Chegando aqui na Primeira República de fato, né, o nosso item número 2, quais são os fundamentos para que isso comece a virar não, melhor dizendo, evoluir com a Primeira República? O momento de estabilização econômica, o debate sobre o mentalismo e a virada do século, essas condições da economia brasileira na virada do século XIX para o XX. Nessa transição entre o Império e a República, como a gente sabe, houve um grande debate sobre como modernizar o Brasil. E no âmbito das finanças, liderado pelo Barbosa, houve um processo de criação de bancos, de proveção da liquidez que eu mencionei que havia faltado durante o Império. Bancos são criados, o Banco dos Estados Unidos do Brasil, o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, são criados, e esses bancos são autorizados a emitir moeda, cada um com sua autoridade regional, e há, nesse sentido, uma explosão da especulação
financeira no Brasil. Então, a Bolsa do Rio de Janeiro passa por um processo que hoje nós chamamos de uma bolha financeira, que a gente conhece na historiografia como o encilhamento, que é a ideia de você botar a sela no cavalo, botar todo mundo para correr, certo? Então, houve essa grande euforia com o surgimento da República, liderada pelos republicanos, como o Rui Barbosa, que buscavam promover a industrialização por meio da expansão do crédito e da emissão monetária. Então, esses bancos ofereceram crédito para todo tipo de empreendimento nascente e esta bolha eventualmente estoura. Foi uma política que levou, o emissionismo levou uma forte inflação, uma especulação e o eventual colapso financeiro que chega no Brasil em 1892, quando surge a crise do Banco Baring. O Banco Baring era um banco inglês que havia financiado empreendimentos na Argentina. Esses empreendimentos não dão certo, isso contamina, porque o banco se expôs demais a esses empreendimentos, contamina a carta de crédito do banco, esse pânico se espalha pelo mercado financeiro londrino, e isso seca a entrada de capitais em países como o Brasil. Então, a crise do Banco Baring é também uma das primeiras crises financeiras de aspecto mais global. Tá? Então, o Brasil, que já estava passando por diferentes indícios, já estava enfrentando indícios de crise, a inflação disparando. Na época não havia o conceito de inflação como nós temos hoje. Tá? A ideia de inflação na época se referia justamente à emissão da moeda, não ao aumento generalizado no nível de preço. Mas já estava surgindo um aumento generalizado dos níveis de preço, que não havia acontecido durante o Império, porque durante o Império, de novo, a base monetária permaneceu a mesma. Então você começa a ter inflação, você começa a ter quebras generalizadas, e de repente seca a entrada de capital financeiro no Brasil. Isso leva ao estouro da bolha. Lembrando que esse é um período de alta turbulência política. Foi nesse contexto que houve a renúncia do Deodoro da Fonseca. Foi nesse contexto que houve tentativa de golpe de Floriano Peixoto. Então, é nesse contexto que o Brasil está tentando consolidar a Primeira República. E quando o Prudente de Moraes chega ao poder, em 1894, ele traz para liderar o Ministério da Fazenda um metalista, os metalistas, aqueles que gostariam de levar o país à adesão ao padrão ouro, eram os ortodoxos da época. Esse metalista era o Joaquim Moutinho, que basicamente lidera um governo de muita, muita austeridade. Como eu coloquei aqui, a reação veio com a adoção de uma política monetária ortodoxa. Então, o debate sobre o padrão ouro, sobre a adoção ou não do padrão ouro, é um debate super interessante para quem gosta de história econômica. Não é a proposta dessa aula revisar exatamente o que era o padrão ouro, mas, muito rapidamente, o padrão ouro era a ideia de que cada país deveria sempre ter atrelado a quantidade de moeda em circulação uma certa quantidade de ouro, e essa quantidade era estabelecida por lei. Então, você tinha que tantos mil réis equivaliam a 1 grama de ouro. Então, se você quisesse emitir mais 1.000 réis, você precisava de mais ouro para manter esta paridade. Por isso que fala da paridade, era o par do ouro e dos 1.000 réis. Então, você tinha que ter essa paridade das quantidades. Então, a adesão ao padrão ouro era vista, na época, como uma espécie de chancela de responsabilidade monetária. Obviamente, a gente sabe hoje que o padrão ouro é extremamente irrealista, porque seria impossível que todos os países conseguissem manter essa paridade e que, com o comércio internacional acontecendo, cada país conseguisse alterar a quantidade de ouro que ele tivesse em reserva, ao mesmo ritmo dos fluxos de comércio internacional. Hoje nós sabemos que o padrão ouro ele é, na prática, inviável, mas era o padrão adotado na época. A eventual aceitação de uma moeda fiduciária, como nós chamamos hoje, o que é fiduciária? Que ela é feita na confiança, né, com base no governo. Fiduciária vem do faça-se, né, do fiat, né, do fiat lux, faça-se a luz, da Bíblia, né? Então, é a ordem que vem de cima, ou seja, é o governo que banca a credibilidade da moeda. Você só aceita uma moeda escrita lá real nela porque ela é bancada pelo governo federal, né? Porque ela é bancada pelo Banco Central Brasileiro. É por isso que você acredita que aquela moeda tem valor. Ela não é lastreada em nada concreto como ouro. Eventualmente, os mecanismos para que um sistema monetário baseado numa moeda fiduciária funcionassem, isso aí só seria consolidado no século XX. Nessa época ainda era padrão de credibilidade financeira a adoção do padrão ouro,
E o Brasil buscava se integrar ao padrão ouro para, na visão dos metalistas, tá? Os metalistas gostariam, os ortodoxos gostariam que o Brasil entrasse no padrão ouro para que o Brasil tivesse essa credibilidade e pudesse atrair os capitais necessários. Então, para vocês terem uma ideia, o câmbio brasileiro ele era fixo a uma taxa de 27 pence de libra por R$ 1.000 desde 1846. Só que na prática esse era o alvo. O câmbio acabava flutuando no mercado paralelo devido às oscilações do comércio internacional, da liquidez internacional, das taxas de crescimento brasileiras. E o objetivo dos metalistas era chegar a essa taxa de 27 pence por R$ 1.000 para que o Brasil pudesse entrar no padrão ouro. Então, para isso, depois do contexto do encilhamento, era necessário haver um enxugamento da liquidez que foi criado, porque essa taxa de câmbio havia caído, e aqui a gente não trata a taxa de câmbio como nós tratamos hoje, de dólar para 5,4 reais. Aqui era R$ 1.000 para uma quantidade de X de pence de libra. Então, se essa quantidade cai, é porque houve uma desvalorização do R$ 1.000. Então, nesse sentido, o câmbio estava desvalorizado na visão dos metalistas, porque havia havido muita emissão de moeda. Então, a ideia aqui do governo Prudente de Moraes com Joaquim Moutinho era justamente secar essa liquidez para que nós chegássemos mais perto dos almejados, idealizados 27 pence por R$ 1.000, para que o Brasil pudesse entrar no padrão ouro. Enfim, esses detalhes aqui não precisavam, esse que eu falei do padrão ouro, nada disso precisava estar na sua resposta, mas ia fazer sentido para vocês. Qual era o debate da época? A ortodoxia era a ortodoxia metalista. E do outro lado você tinha aqueles que defendiam uma política mais flexível, e nesse grupo muito forte estavam os interesses cafeeiros, porque os interesses cafeeiros gostariam de crédito para a criação de infraestrutura, para a criação de ferrovias, para a criação de crédito para compra de estoques de café, como nós vamos ver depois. Então, lembre-se que esse debate entre o metalismo ortodoxo e os interesses cafeeiros foi basicamente o debate que deu toda a tônica para a economia da Primeira República. Então, e esses interesses que estão, às vezes, em choque, mas que são sempre os mesmos grupos que estão debatendo, afinal de contas, são as elites oligárquicas que estão nesse debate. São dois lados das elites oligárquicas que estão nesse debate. É esse debate, esse processo que dá toda a tônica para a economia da Primeira República, como eu acabei de dizer, e que ajuda a entender muitos dos vai e vens dos processos da economia da Primeira República. Tá? Então, enfim, né, fiz esse grande parêntese aqui para dizer que o encilhamento foi uma crise gravíssima e a resposta foi a adoção de uma ortodoxia, de uma austeridade intensa, já que a crise foi tão severa que a resposta foi igualmente severa, essa resposta liderada aqui pelo Joaquim Moutinho. Então, prevaleceu, como eu falei aqui, o metalismo, buscando essa estabilidade monetária e buscando criar as condições para a adoção do funding loan, para o recebimento do funding loan negociado com os Rothschilds na Inglaterra, que permitiria ao governo brasileiro sanar as finanças do governo para criar essa estabilidade e eventualmente aderir aí ao padrão ouro, como eu falei. Tá? Para vocês terem uma ideia, a crise do encilhamento foi tão severa e a austeridade adotada posteriormente foi também tão severa que, segundo os dados aqui do Gustavo Franco e do Luiz Corrêa do Lago, em 1900, o PIB per capita brasileiro era 20% menor do que ele era em 1890. Então, ele havia contraído 20% nesses 10 anos, o PIB per capita brasileiro. Então, imagina o tamanho dessa crise. De novo, a gente aprende o encilhamento como algo muito distante e aprende no contexto daquele período gestacional da Primeira República, de golpes e contragolpes e tensões, e finalmente um governo civil, e revolta da Armada, e as questões acontecendo no Nordeste do Brasil com Canudos, e a gente às vezes esquece
de entender o quão severa foi essa crise econômica. E entender a severidade dessa crise econômica, na minha opinião, ajuda a dar sentido também a toda a instabilidade daquele período, porque afinal de contas essas duas coisas andam juntas. Tá? Então, enfim, falei pra caramba aqui de novo. O que precisava estar na tua resposta é o que está aqui na tela, mas é para vocês entenderem a profundidade desse processo. E quais são as pressões que iniciam, então, o processo de socialização durante a Primeira República, após esse período de ajuste, crise do encilhamento e austeridade com a adoção do funding loan? Então, a industrialização ganha fôlego justamente através de pressões industriais. A crise da economia cafeira. O que é a crise da economia cafeira? Como vocês sabem, o Brasil começa a se consolidar, na verdade já estava consolidado como o maior produtor de café do mundo e quase monopolista na produção desse produto. E a partir do momento em que se estabiliza a economia brasileira, durante o governo Campos Salles, após a adoção do funding loan, e o Rodrigues Alves pega uma economia que agora está em crescimento, a economia mundial também em um momento de crescimento, com alta liquidez internacional, é necessário estabelecer uma política que reproduza o sucesso da economia cafeeira. E essa política, como nós sabemos, vai ser o convênio de Taubaté, por um lado, que é o estabelecimento das políticas de valorização do café para evitar que a produção cada vez maior faça com que o preço caia. E, por outro lado, é a adesão ao padrão ouro, depois desse período de saneamento e estabilização da economia brasileira, a adesão ao padrão ouro, justamente a adoção da Caixa de Conversão, Convênio de Taubaté e a Caixa de Conversão, os dois de 1906. Então, não é à toa que esses dois acontecem no mesmo ano, esses dois eventos acontecem no mesmo ano. E o que é a Caixa de Conversão? Só para nós lembrarmos, a Caixa de Conversão é uma adoção ao padrão ouro, mas é uma adesão ao padrão ouro chamada na margem. Como assim na margem? Ela era, na verdade, uma espécie de banda cambial, igual aquela que foi estabelecida ali no final da década de 90, nos vai e vens do Plano Real, antes da adoção do tripé monetário e do câmbio flexível. O que acontecia? A Caixa de Conversão, ela impedia que a moeda brasileira se valorizasse demais. Então, ela guardava as libras e a moeda forte estrangeira que ia entrando no Brasil para evitar que essa moeda, que o mil-réis se valorizasse demais. Então, ela botava moeda estrangeira em circulação e negociava no mercado de câmbio, evitando a valorização excessiva do mil-réis. Porque, lembrando que os agroexportadores, eles tinham interesse que a moeda ficasse em um patamar relativamente desvalorizado. Porque se a moeda se valoriza demais, eles pedem no comércio internacional, certo? Quanto mais a moeda se desvaloriza, mais eles ganham porque eles estão sendo pagos em moeda forte. Então, a Caixa de Conversão estabeleceu um limite, um teto para a valorização do mil-réis. E ela, nos momentos em que o mil-réis se desvalorizasse, ela também usava aqueles fundos para agir no sentido contrário no mercado de câmbio e evitar uma desvalorização excessiva que gerasse o que hoje nós chamamos de inflação generalizada, e aumento dos preços e estabilidade econômica. Então, a Caixa de Conversão foi uma adesão parcial ao padrão ouro. E ela é parcial e vocês veem que ela é um compromisso, porque ela atende tanto aos interesses dos cafeicultores, já que impede a valorização excessiva da moeda nos momentos de bonança, e também ela satisfaz os metalistas por ela dar uma previsibilidade ortodoxa à gestão da moeda. Então, ela é uma solução de compromisso, uma solução, aliás, muito brasileira, né? Também adotada em diferentes países da América do Sul, mas é uma solução extremamente, digamos assim, latino-americana, porque já que a economia não conseguia atingir a estabilidade necessária para a adoção plena do padrão ouro, você adotar o padrão ouro na margem, você acaba agradando os dois grupos que estão disputando a condução da política econômica. Então, os capitais que sobram do café nesse processo de contínua valorização dos preços do café, de esforço de valorização do preço do café, são os capitais que acabam investindo nesses primeiros passos do setor industrial brasileiro. Então, aí vem uma primeira pressão que favorece ou que impulsiona a industrialização, justamente a sobra de capitais que resultam da política de valorização do café. Uma segunda força que favorece o surgimento desse processo de industrialização durante a Primeira República foi justamente a abolição da escravidão e o início de ondas fortes de imigração no Brasil, que permitem a contratação de trabalhadores livres, sobretudo imigrantes europeus, e esses trazendo experiências da Europa
em termos de trabalho industrial. Tem também nesse período um forte impulso à urbanização, principalmente da cidade de São Paulo, que gera mercado consumidor para esses processos industriais. Só para vocês saberem, a cidade de São Paulo ela passa por uma indústria, um crescimento, perdão, muito intenso entre o fim do Império e 1930. As estimativas são que a cidade de São Paulo, em 1890, tivesse mais ou menos 55, 60 mil habitantes, 55 mil, 60 mil habitantes, em 1890. Em 1900, ela já tem mais de meio milhão de habitantes. Ah, então ela cresce vezes 10. Estou tentando lembrar aqui quais são os marcos. Não, perdão, os marcos são o seguinte: em 1890, eu vi esses dados antes da aula. Em 1890, ela tem cerca de 60 mil habitantes, como eu falei. Em 1900, ela já tem cerca de 300 mil, ou seja, ela multiplicou vezes 5, mais ou menos. Em 1910, ela já tem cerca de 500 mil habitantes, ou seja, mais 5 até o período anterior à Primeira Guerra Mundial. E em 1930, ela já tem mais de 1 milhão de habitantes. Ela mais que dobrou de novo. Então, é um crescimento muito intenso da cidade de São Paulo. Os números que eu falei agora não estão 100% exatos, até porque são todas estimativas, tá? Vai depender da fonte que você utilizar, mas a ideia de que a cidade de São Paulo sai de 50 a 60 mil habitantes em 1900 para meio milhão antes da guerra, para 1 milhão pouco antes da Revolução de 30, mostra como esse crescimento foi intenso e como isso de fato gera o mercado consumidor e o dinheiro que vai estimular o surgimento desse mercado consumidor e dessas indústrias naquela área. Não é à toa que a indústria, apesar de ela surgir originalmente no Rio de Janeiro, lá durante o período imperial, ainda nessa primeira fase, durante a Primeira República, se a gente pegar a fase mais moderna da civilização brasileira, essa que vai servir de base para o que acontece depois de 1930, o centro já é São Paulo desde o início. O centro já é São Paulo. Tá? Então, isso responde também a um dos itens da pergunta, que é a concentração geográfica da indústria. Um outro impulso aqui é justamente a infraestrutura ferroviária, que foi construída para o escoamento do café, mas que facilitou a circulação de bens industriais, a importação de maquinários e todo tipo de interligação econômica que você precisa para que uma economia industrial surja. A concentração geográfica, eu já dei o spoiler, que ela se concentra fortemente em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, em menor escala, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E o que dita isso é, como a gente falou, a proximidade com o centro cafeiro. São Paulo é o centro da produção cafeira no Brasil, não é à toa que São Paulo também vai ser o centro da produção industrial. Além disso, a gente sabe que os imigrantes europeus que chegam no Brasil com uma tradição industrial, principalmente no setor têxtil, nessa época já começam a se dirigir principalmente para cidades como São Paulo, que também aproveita da infraestrutura disponível. Então, lá em geografia, vocês vão estudar sobre as economias de aglomeração, né? Que aqui já é um exemplo das tais economias de aglomeração. Isso leva também à ação pioneira de empresários paulistas com apoio do governo estadual e, e também contribui para um certo desequilíbrio regional que já na época era muito forte. Para vocês terem uma ideia, as taxas de crescimento da economia brasileira durante a Primeira República são bem baixas, tá, em geral. O Brasil, como eu falei no começo da aula, começa o século XX como um país pobre, mas termina como, de longe, o país mais rico da América do Sul. A economia brasileira, na década de 2000, já era, por si só, maior do que o resto das economias sul-americanas somadas. O Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no século XX, só perdendo para o Japão. Então, de novo, vamos lembrar que o Brasil era um país extremamente pobre em 1900 e que no início do século XXI, 100 anos depois, era uma das 10 maiores economias do mundo, chegou a ser a sexta maior economia do mundo, hoje ainda continua entre as 10 maiores economias do mundo. Este salto realmente acontece a partir de 1930. Aliás, é um salto muito rápido, entre 1930 e 1980 e pouco. Né? Na verdade, são 50 anos de crescimento, se a gente for tirar as duas primeiras décadas e as últimas 2 décadas do século, né? São 60 anos de crescimento intenso, 55, 60 anos de crescimento intenso. E a gente sabe que uma das características desse crescimento intenso brasileiro, que
enriqueceu e modernizou o Brasil, mas ao mesmo tempo gerou várias consequências sociais, geográficas, econômicas, como a desigualdade, que são muito nefastas. Uma das características desse processo é justamente a concentração regional. Então, regiões como o Norte e o Nordeste ficavam fora desse circuito dinâmico da economia nacional, o que aprofundou a pobreza dessas regiões quando comparada com esse centro dinâmico que seria o Centro-Sul. Então, se você pega essa taxa de crescimento da economia brasileira ao longo desse período, como eu falei, a década de 1890 foi uma década basicamente de crescimento negativo. Daí, de novo, é tudo estimativa, mas o dado que mais confiável que eu vejo é justamente do Gustavo Franco e Luiz Correia, que fala que em 1900 a economia brasileira tinha um PIB per capita 20 vezes menor do que era, 20% menor, não vezes 20% menor do que ele era em 1890. Daí a economia brasileira cresce a uma taxa de 3,5%, 4% entre 1900 e 1910, cresce 2,5% mais ou menos entre 1900 e 1920, que foi uma década de crise devido à Primeira Guerra Mundial, e cresce mais ou menos 5% ao ano na década de 1920, que já é uma década em que o crescimento começa a se acelerar. De novo, isso tem a ver também com essas desigualdades regionais, porque a economia no Centro-Sul já estava crescendo bem mais forte, mas a economia de regiões como o Norte e o Nordeste, o que hoje vem a ser o Centro-Oeste, ainda havia ficado para trás, porque foram regiões que não se desenvolveram. Ficado para trás no caso do Nordeste, que já havia sido centro da economia colonial ainda, mas regiões como o Norte e o Centro-Oeste só viriam a se desenvolver realmente muito tempo depois, certo? Então, o Centro-Oeste, por exemplo, é uma região que só se desenvolveu nos últimos 40 anos, 30 anos, certo? Hoje em dia, só para dar um dado que, de novo, não sei se está na sua resposta, mas hoje em dia, o PIB per capita do Mato Grosso já passou o PIB per capita de São Paulo, devido à força do setor agroexportador moderno, principalmente a produção de soja brasileira e a interdependência econômica que nós temos com a China. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de como esses centros econômicos vão mudando mesmo ao longo do tempo, e é normal. Tá? Mas tudo isso para dizer o quê? Né? Voltando aqui para o nosso slide, que é o que de fato teria que estar na sua resposta. Que isso é uma concentração geográfica com fortes desequilíbrios regionais. Tá? E, de novo, o centro vai ser São Paulo devido à conexão com a economia cafeeira. E quais são as taxas de crescimento até a Primeira Guerra Mundial? Bom, eu falei da taxa de crescimento do país aí, mas e na indústria? As estimativas são essas aqui, que a indústria entre 1900 e 1914 cresceu uma taxa de 3 a 5% ao ano, que é um crescimento modesto, mas não é irrelevante. E essa concentração se fazia em consumos de bens não duráveis, tá? Então, basicamente, consumo cotidiano. Têxteis, alimentos, calçados, substituindo bens que antes eram importados da Europa. De novo, o surgimento do Centro Dinâmico de São Paulo, a estabilização da economia na década de 1900, a entrada de capitais no Brasil devido a um boom da economia mundial no pré-guerra, a adoção da Caixa de Conversão e os planos de valorização do café geram as condições para que essa indústria nacional comece a surgir, apesar de não fazer parte de nenhuma política governamental ainda. E como eu já havia mencionado no enunciado da questão, esse inquérito do Centro Industrial do Brasil de 1907 identifica 3.250 estabelecimentos com cerca de 150 mil trabalhadores, e esse dado está bastante subestimado, tá? Já que ele ignora pequenas unidades e setores informais. E quais foram os efeitos da Primeira Guerra Mundial? Isso aqui às vezes é meio confuso, e é bom só para a gente deixar claro, é simples, mas a gente tem que deixar claro. Houve uma, obviamente, forte interrupção das importações, o colapso do comércio com a Europa faz com que o Brasil comece a enfrentar grande dificuldade de importação de bens industriais. Isso, obviamente, estimula a produção local. Então, para vocês terem uma ideia, entre 1915 e 1918, a indústria brasileira cresceu mais de 20%. Peculiaridade desse processo não foi a instalação de grandes fábricas, grandes indústrias, de indústrias de bens de capital. Foi a instalação de pequenas manufaturas para atender justamente essa demanda local que agora não estava sendo atendida pelas importações. Foi a instalação de lojas, fabriquetas para reparar maquinário que havia quebrado, bens de capital que haviam quebrado, devido à incapacidade de importação de máquinas novas. Então foi uma indústria muito incipiente. Tanto é que, com o fim da guerra, boa parte desses empreendimentos fecha, vem à falência, porque as importações começam a entrar de novo.
mas essa experiência fica, isso vai impulsionar muito o crescimento da indústria a partir da década de 20. Outro fator que impulsionou aí essa industrialização no período da Primeira Guerra Mundial foi uma alta nos preços de exportação. Lembrando que em 1915 o Brasil consegue um segundo funding round, então isso cria uma estabilidade financeira no Brasil, e isso permite que o Brasil, com a queda das importações também, devido à guerra, consiga saldos comerciais positivos, que aumenta a disponibilidade de divisas para a importação de maquinário. Obviamente, essa importação estava muito restrita, mas, obviamente, ainda assim era possível você conseguir um bem de capital ou outro que fosse necessário. Então tem essa contradição no período de que é difícil você conseguir a importação, mas havia as divisas e havia a demanda local. Tá? Então, essa alta nos preços de exportação devido a, ao estado da economia no mundo de guerra faz com que o Brasil consiga também avançar no processo de industrialização. E esse estímulo, como a gente falou, a produção nacional, que cresceu rapidamente em alimentos, tecidos, calçados, artigos de higiene e farmacêuticos. E como eu já falei, foi uma indústria precária, com dependência tecnológica, uma vez que faltava ao Brasil uma indústria de bens de capital que fosse capaz de sustentar esse ciclo de investimento de forma autônoma e também um sistema bancário moderno que fosse financiar o, a criação de grandes fábricas, a contratação de grandes números de trabalhadores, etc, etc. Mas vocês veem que essa experiência é fundamental para criar as bases para o que vai acontecer depois, na década de 1920, que é uma fase de grande expansão e consolidação e começo de uma consolidação de um parque industrial nacional, que com o pós-guerra, os tratados de Versalhes de pós-guerra, vocês lembram que os anos 20 são chamados de The Crazy Twenties, né? Então são os anos de muita liberalidade em termos de liquidez internacional, fluxo de capitais, fluxo de comércio, uma década de boom financeiro em boa parte do mundo, né? No mundo ocidental, obviamente, tá? No mundo que já estava globalizado a economia, junto com a economia europeia, a economia americana, e o Brasil, obviamente, era parte já desse mundo das economias atlânticas. E isso faz com que seja uma década de expansão e consolidação de um parque industrial no Brasil. Existe, nesse sentido, uma diversificação produtiva, com surgimento de setores já de indústria mais pesada, como cimento, papel e produtos químicos. Existe um grande investimento em ampliação da capacidade elétrica para fornecer energia para a indústria. Existe o crescimento de bancos e de crédito privado para financiar esses investimentos. É nesse momento que surgem os primeiros grupos industriais, como a Light, as indústrias reunidas, as fábricas Matarazzo. Existe uma expansão do operariado urbano de consciência de classe com esses imigrantes que vieram da Europa. E a gente tem que lembrar que este é um momento em que ainda não existiam direitos trabalhistas, ainda não existiam não existia férias e mulheres e crianças ainda trabalhavam em fábricas em condições extremamente precárias. Então, começam a surgir no Brasil também os primeiros movimentos operários. Lembrando que a primeira grande greve foi justamente em 1917, durante a guerra, não é à toa. E que na década de 20 vão começar a surgir também os primeiros movimentos de uma classe operária, uma classe sindical, como greves também. E lembrando que o Brasil, o governo precisava arrecadar os fundos para financiar esses investimentos, e a capacidade arrecadatória do governo ainda estava concentrada nas alfândegas. Então, por um lado, o governo começa a instituir tarifas cada vez maiores, porque ele precisa arrecadar dinheiro para pagar o funding loan, cuja amortização começa em 1927, e para bancar todas essas transformações que estão começando a surgir. Vamos lembrar de todos os movimentos sociais, o tenentismo surge em 1922, a Semana de Arte Moderna. Então é um período de grande efervescência e o governo começa a adquirir capacidade de governo mesmo, finalmente, no Brasil. Tá? Então é quando a gente começa a ter um governo no sentido moderno, aqui nessa transição da Primeira República para a década de 30. Não é à toa que vocês brincam nas aulas de História, ou nas aulas de Geografia, que quando você quiser chutar, quando que surgiu o Ministério do Trabalho, CLT, qualquer institucionalização profunda do governo brasileiro que perdura até hoje, tudo vem da década de 30 e da década de 40, dependendo do período que você pegar ali. Geralmente, década de 30, governo Vargas,
porque, de novo, é o período em que se constrói sobre essas bases que vem da década de 20, com essa operação dessa, digamos, período de gestação do Estado brasileiro. É, Só que, para a indústria, ainda havia desafios enormes, né? Baixa produtividade, custos elevados devido à infraestrutura, a ausência de uma política industrial efetiva, porque o governo não tinha uma política industrial, ele mantinha tarifas altas, mas para fins arrecadatórios, ele não tinha crédito para a indústria, baixa produtividade dos trabalhadores. Vamos lembrar que o Brasil, até a década de 1930, era um Brasil em que mais de 90% da população era analfabeta. A população brasileira não tinha educação praticamente nenhuma, a não ser que você fosse elite. Então, a gente está falando de um Brasil que ainda é muito, muito, muito precário. É que a gente demanda muito do Brasil, a gente tem razão de demandar do Brasil, mas se a gente pensa no salto que o Brasil deu de 100 anos para cá, é uma coisa surreal, em termos de o quão o Brasil evoluiu como sociedade, como país, porque se a gente pega esses dados, como o dado de analfabetismo durante a Primeira República, é uma coisa absolutamente assustadora. E qual era o perfil da mão de obra? Como a gente falou, isso aqui é uma época pré-movimentos operários, ou como no surgimento dos movimentos, começa a surgir os movimentos operários no Brasil. Então, era uma época de longas jornadas, baixos salários, insalubridade, inexistência de direitos trabalhistas. Então, a gente está falando aqui de mulheres e crianças, brasileiros pobres e ex-escravizados, trabalhando em condições extremamente precárias e informais, e, obviamente, as funções mais especializadas sendo lideradas por, em geral, imigrantes europeus, italianos, portugueses, espanhóis, que ocupavam essas funções por já ter alguma experiência prévia vinda da Europa. Então a gente está falando de uma mão de obra extremamente precarizada, que não à toa com a vinda desses imigrantes também começam a surgir ideologias, né, anarquistas, socialistas, os sindicatos urbanos, esses primeiros movimentos sociais trabalhadores também vão surgir, né, tem o surgimento do, se não me engano, Bloco Operário Urbano, ou simplesmente Bloco Operário, não lembro se a sigla se faz parte do urbano, faz parte da sigla, né, de 1926, que é basicamente o primeiro grande movimento trabalhista brasileiro. E quais eram os bens produzidos? De novo, basicamente bens não duráveis: têxteis, algodão e lã, alimentos processados, açúcar, farinha, massas, bebidas, produtos químicos leves, sabão, perfume, medicamentos, calçados e artigos de couro. Então, bens de capital e bens duráveis ainda muito raros. Já existe, para vocês terem uma ideia, uma fábrica da GM. O Brasil começa a produzir carros na década de 20 já, para atender uma primeira demanda dessa burguesia, dessa classe média alta que vai surgindo em São Paulo. Então, se aparecer uma questão para vocês, por exemplo, de TPS, já existia fábrica de carro no Brasil na década de 1920? Sim, já existia. Mas, de novo, era uma produção extremamente pequena, para fins de proporção econômica. E qual é o legado de tudo isso para a década de 1930, para a gente finalizar bem aqui a aula? Bom, essa experiência industrial, como a gente falou, foi fundamental para o ciclo de desenvolvimento que viria a acontecer a partir do período Vargas. Cria-se essa base industrial e urbana mínima, principalmente com essa concentração em São Paulo. Forma-se esse início de uma burguesia industrial nacional que vai liderar o processo de industrialização a partir da década de 30, lá com o keynesianismo Havana Elétrica do Vargas. Forma-se esse primeiro mercado interno urbano, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Os primeiros sindicatos, as primeiras demandas por direitos sociais, não à toa. A gente vai ter, como a gente falou, o Ministério do Trabalho, CLT, ali no governo Vargas, durante o Estado Novo. Expõe-se a necessidade de um Estado planejador e indutor do crescimento. Então, esse Estado, que era basicamente um Estado gerente da alfândega, e esse Estado de um acordo intraoligárquico, começa a se tornar um Estado, um governo de verdade no Brasil, pensando em um projeto mais nacional, né, o que antes não existia no Brasil. E a crise de 29, como a gente sabe, o colapso das exportações de café, acelera esse abandono do modelo agroexportador, abrindo espaço para o início do processo que nós chamamos de industrialização por substituição de importações, que se tornaria a base da industrialização
na era Vargas, ainda que de maneira não proposital no início, com todos os debates que isso gera. A gente lembra do liberalismo do governo Dutra, os fortes embates aí no segundo governo Vargas, no começo da década de 50, que levam, inclusive, ao suicídio do Vargas, né, o embate sobre a criação da Petrobras, BNDE, e o embate com os liberais, e, finalmente, o processo de industrialização se tornando o fulcro da ação planejadora estatal a partir do governo JK, com o plano de metas 50 anos em 5. Enfim, gente, essa é a nossa aula. Tá uma aula intensa, mas tudo que precisava estar em 40 linhas é o que está nos slides, tá? Não precisa nem estar tudo que está nos slides precisava estar na tua resposta, mas se você cobrir pelo menos os principais pontos e tiver o fio da meada, você já vai tirar uma nota muito alta numa eventual questão. Aqui eu trouxe dados para vocês. Esse slide aqui ele está usando o índice, né? Então ele consolidou aqui. Quando eu pedi para ele fazer os dados, ele consolidou num índice, então são índices percentuais, mas para vocês terem uma ideia, só nas indústrias aqui, por exemplo, químicos, né? Então, numa produção de base 100, se a gente tivesse 5, né, químicos termina aí em 1930 com a produção em 30. Então, multiplicou por 6 nesse período. É, alimentos, né, saiu de uma base de 25 e terminou em basicamente 50, não, quase 60, então, mais que dobrou. Têxtil também saiu de 35 para basicamente 60 e poucos, então, também um pouco menos que dobrou. Então, é um período de crescimento intenso da indústria nacional, apesar de, como eu falei, disso não ter sido o cerne do projeto nacional do Estado brasileiro na época, Estado esse que ainda era muito, ah, digamos assim, pouco merecedor do título de Estado Nacional, né? Era um governo de oligarcas ainda controlando uma grande fazenda, que só vai realmente mudar aí a partir da década de 1930, quando a gente começa de fato a ter um governo mais com G maiúsculo, assim, no Brasil. Mas eu acho que é importante estudar esse período para a gente entender o quão o Brasil de hoje é diferente do Brasil de 100 anos atrás. Isso então às vezes é importante a gente valorizar. Belezinha, gente? É isso. Espero que tenham gostado da aula. Se tiver qualquer dúvida, por favor, me mandem mensagem e nos vemos na nossa próxima aula. Forte abraço, gente.